acharam um vaso. Não um vaso qualquer, mas um vaso para uma missão muito especial. Missão essa? Missão essa? Dolorosa. Mas será que nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo? Sim, nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo. Aqui está! Olha, eu encontrei! Oh, mas que pena! Ele está quebrado. Acho que não tem nenhuma utilidade para o meu reino. O que poderíamos fazer com o vaso quebrado? Esse não serve. Achei um aqui. Parece bonito. Mas ainda não está pronto. Não posso levar. Será que meu rei vai gostar? Vaso surpreso, tá? Não posso aceitar. Olha, aqui eu achei um tão bonito. Com certeza o meu mestre irá gostar. É bonito, formoso, tem uma forma muito especial. Mas uma das finalidades que o meu rei me pediu foi que o vaso fosse limpo. Esse tem mau cheiro, está imundo, não serve, não levarei. Olha, acho que achei. Esse vaso que ele procura. Como ele é bonito. Acho que o meu rei vai se agradar disso. Mas aí eu esquecendo. Ele pediu que fosse um vaso decorativo. Esse aqui não vai servir. Estamos à procura de um vaso. Alguém aqui sabe onde tem um vaso especial? Não, onde vamos encontrar esse vaso precioso que o meu rei quer? Como vamos encontrar? O que vamos fazer? Estamos perdidos e o rei precisa desse vaso agora. Ele precisa vir por esse vaso. Por favor, me envie o vaso. Alguém sabe onde está o vaso? Alguém viu, gente? Alguém viu? Você viu? Você viu? Gente, não é possível. Aqui está! Achei! Eu achei o vaso! Deus encontrou nos pastores as qualidades necessárias para que nessa igreja exercesse o ministério. Vocês são muito queridos para nós, são preciosos na nossa vida. Todos com cada um aquele jeitinho especial. Todos foram vasos ungidos e cheios do azeite do Senhor. Vasos limpos, vasos perfeitos, vasos escolhidos por Deus para estar Deus pastoreando. E nós vamos ter uma igreja conversando por eles, amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos e orassem pelos pastores. E assim, então,
Pai. Em nome de Jesus. Eu perdi minha família. Eu perdi minha dignidade. Nós perdemos a paz. Mi nome, Rafaela. Eu sou de África. Estou aqui para contar um pouco da minha história para você. Talvez a tua história seja parecida com a minha. Uma história de dor, de tristeza, de angústia. Eu fui casada, tive filhos. Mas de repente algo estranho começou a acontecer. Porque meus filhos, eles não adoeceram, mas começaram a morrer e eu não entendia. O meu primeiro filho morreu com 9 anos. O segundo, com 90 dias. O terceiro, ele tinha apenas 6 meses. E assim eu perdi 16 filhos. Por causa disso, meu marido me abandonou. Fiquei sozinha, desesperada. Vendi tudo que tinha. E fui viver nas ruas. Nada me trazia esperança. Por causa disso eu desejei morrer, porque não aguentava mais tanto sofrimento. Foi aí então que eu tentei me matar por diversas vezes. Mas nada adiantava. Nada adiantava. Nada me trazia de volta a esperança. Nada me trazia de volta os filhos. Nada me trazia de volta o que havia perdido. E continuei a andar, desesperei nas ruas. Até que um dia eu conheci uma pessoa. E esta pessoa, ela me falou de um homem que poderia mudar a minha vida. Ela me falou de um homem que poderia mudar a minha história. A princípio não acreditei como esse homem poderia mudar a minha história. Como esse homem poderia mudar a minha vida? Ah, mas essa pessoa me disse que este homem era diferente. Que esse homem havia morrido por mim em uma cruz. Havia derramado seu sangue, seu precioso sangue, para que eu pudesse ter vida. E que a única coisa que eu precisava fazer era entregar minha vida a este homem. E foi o que eu fiz. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma vida restaurada. Hoje eu sou casada. Tenho filhos. Lindos filhos. Jesus é a minha esperança. Eu queria retribuir ao Senhor um pouco do corpo de gratidão. Mas a única coisa que eu tinha naquele momento era tentar uma linda canção. E eu disse: sabe, queridos, essa história é real. Todos quando ela mais precisou. Mas eu quero te dizer que o que me chamou a atenção nesse testemunho é que a mulher que contava disse que ela contou com extrema alegria tudo que Deus tinha feito na vida dela. É a gratidão ao Senhor por tudo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Talvez
difícil na sua vida, e você tem chorado, e você tem reclamado, e talvez não tenha encontrado um motivo para agradecer ao Senhor, mas só o fato de ele ter morrido na cruz do Calvário por nós já é motivo de grande alegria por toda a vida. O Senhor Jesus, ele faz coisas maravilhosas, e uma dessas coisas foi ter criado você e ter te escolhido. Se hoje nós estamos aqui, queridos, é porque Deus nos escolheu, é porque somos instrumentos do Senhor, somos escolhidos de Deus, somos vasos, eleitos do Senhor, e o Senhor Jesus deseja nos restaurar e nos encher do azeite dele. Esse é o motivo de alegria. Talvez você não entenda o que eu queria cantar, mas eu gostaria que você repetisse comigo. Kakuri, Waliso, Calaiese, Cagule, Waliso, Calaiese. Sabe o que você disse agora? Para essa depressão que muitas vezes te assola, para esse sentimento de rejeição que às vezes você tem, que você pensa, nossa, eu não sou querido por ninguém nessa igreja me enxerga, nem me nota, por esse sentimento de rancor que às vezes você tem guardado de alguém, ou por essa tribulação que você tem passado, que às vezes você pensa que é grande demais. Sabe o que você acabou de dizer? Ninguém é igual a Jesus. 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 Ninguém é igual em ninguém. Glória a Deus. Glória. Não há ninguém igual a Jesus. Não há na terra, não há no mar, ou nas alturas, igual a ti, ó meu Jesus. Passaram-se 3 minutos e mais uma criança africana morre de malária. Mas, antes de sua morte, o seu corpo estava magro, a sua pele colada em seus ossos. Havia muitas moscas em volta daquela criança. E bem perto dele havia um adulto, esperando aquela criança morrer para se alimentar. Mas, sabe quem estava assistindo aquela cena trágica? Era o Espírito Santo. E ele inclinou os seus ouvidos para aquela nação e declarou: eu sararei a África e darei vida àquela nação. Grande parte da população africana está contaminada com o vírus da AIDS. E para complicar mais ainda a situação daquela nação, muitos estão mutilados por causa da guerra. Mas, nesta noite, como profetas, como ministros do Evangelho, como sacerdotes, como geração santa, nação eleita, nós declaramos que todo espírito de morte que assola essa nação caia por terra. Toda sorte de fome, de miséria, serão transformados na prosperidade de Jesus. Todo racismo, toda perseguição serão aniquilados pelo poder do grande eu sou. A África será uma bênção, ela será próspera, e aquele vale de ossos secos ganhará vida. A prostituição, a desigualdade, a corrupção sumirão daquela nação pelo poder de Jesus. Os bruxos, os feiticeiros, os satanistas, os idólatras, todos eles conhecerão e verão o poder de Jesus, o Rei dos Reis.
aquele que era e aquele que há de vir, e toda língua confessará que Aleluia. só Jesus é o Senhor. Glória a Deus. E agora, como ministro do Evangelho, toda a retaliação do inimigo, todo o mal, tudo que vai atrapalhar esse ministério, que vai atrapalhar as missões, que vai atrapalhar esse ministério da África, no nome de Jesus, que caia por terra agora! Mas ainda há muito a se fazer. Há tantas pessoas sofrendo. Mas Deus nos fala que Ele enviará recursos. Está batendo a porta, o que será? Abra com cuidado. Abra com cuidado. Cuidado. Paz do Senhor. Nossa, mas eu pensei que viria um brasileiro, não um chinês. Eu sou brasileiro, uai. Queridos, foi no teatro, Glória a Deus. mas é a realidade da África. Né? E muito mais do que isso que não dá para expressar.